Olá, tudo bem? Aqui é o Pastor Heraldo, trazendo para você mais uma reflexão do alto, esperando que esta palavra ela possa alcançar o seu coração no momento que você mais precisa. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto que está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Certamente você conhece esse texto, e esse texto diz o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha que coisa tremenda, que palavra extraordinária. Bem, todo mundo tem fé. Você tem fé? Certamente você tem fé. As pessoas que a gente conhece, elas dizem que têm fé. E o grande detalhe é a gente perceber que, apesar das pessoas terem fé em Deus, estarem frequentando igreja, estarem lendo a Bíblia, estarem tendo algum tipo de atividade na presença do Senhor, muitas vezes nós estamos encontrando pessoas que não estão tendo uma fé sadia. Elas não estão tendo uma fé de fato forte, uma fé que lhes façam vencer os desafios do seu dia a dia. Até porque a saúde de uma fé, ela é vista através do nosso comportamento diante das muitas situações do nosso dia a dia. Então eu posso dizer para você que eu tenho fé, mas é as situações, é como eu lido com as situações no meu dia a dia que eu demonstro e provo como está a minha fé. Por exemplo, há pessoas que têm fé, mas, por exemplo, elas não estão conseguindo perdoar alguém que lhe magoou, que lhe decepcionou, não é verdade? Há pessoas que têm fé e não estão conseguindo parar de mentir. Há pessoas que têm fé, mas elas não estão conseguindo vencer suas tentações sexuais. Há pessoas que têm fé, que estão na igreja, que aceitaram Jesus, mas ainda não conseguem empreender um compromisso sistemático de ler a palavra de Deus, de orar todos os dias, enfim. A gente não pode dizer que por causa dessas áreas de fraqueza, essas pessoas não têm fé. Mas certamente, se elas não estão vencendo essas dificuldades, se elas não estão conseguindo progredir nessa fé, é porque a sua fé não está sadia. E aí é onde Abacuque entra com esse texto extraordinário, um homem que nos dá um exemplo de grande fé. Há muita gente que está vivendo uma vida cristã, mediana, fraca, rala, sem gosto, porque não estão tendo uma fé sadia. Abacuque é alguém que tem uma fé sadia. Abacuque é alguém que está enfrentando dificuldades com o seu povo, mas a gente olha a resposta que ele dá, a atitude que ele tem, a postura que ele toma diante de Deus, o quanto a sua relação com Deus continua firme e forte, apesar das dificuldades, das circunstâncias que lhe cercam. Então a gente pode aprender olhando para Abacuque, para a sua postura diante das dificuldades, o que é uma fé sadia. E eu aprendo pelo menos 4 coisas. Primeiro, uma fé sadia, ela não desanima quando os problemas aumentam. Eu nem digo quando existem problemas. Há pessoas que quando os problemas sejam, elas já desanimam. Eu quero ir além. Uma pessoa que tem uma fé sadia, ela não desanima quando os problemas aumentam. No verso 17, ele vai dizer assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Veja, ele está declarando uma situação que ele já está vivenciando que é ruim, que já há privações. Mas ainda que ela não floresça, ainda que ela não haja fruto na vida, ainda que essa situação venha a aumentar, percebe? Isso não abala a sua fé. Isso não abala a sua confiança e a sua caminhada com Deus. Uma segunda coisa que a gente percebe muito legal na vida de Abacuque é que ele demonstra que uma fé sadia, ela não estipula um tempo para permanecer confiando no Senhor. Ah, Senhor, já faz uma semana, um mês, um ano, e aí a gente começa a desanimar porque já faz muito tempo e a gente não aguenta mais sofrer. Quanto tempo já Abacuque estava sofrendo? Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que ainda que os campos não produzam mantimento, a continuação, a parte B do verso 17, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja gado, ou seja, se eu precisar correr e ver alguma solução, e eu não ver solução, eu ainda assim, eu vou continuar confiando no Senhor. Até porque você tem que plantar e esperar colher. Você vai começar a criar e esperar que sua criação dê cria para você começar a ter o usufruto. Quando ele coloca ainda que o curral, que o gado, que o campo, ele está olhando agora para um investimento futuro, de tentar resolver isso no futuro, ainda assim ele diz que isso também não vai abalar a confiança dele, ainda que ele não consiga ver no futuro uma possibilidade de mudança dessa situação. Por último, penúltimo, a gente percebe que ele diz que uma fé sadia,
ela busca o Senhor e não as coisas, a sua alegria. É no Senhor que está a nossa alegria. Ele diz no verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não me alegrarei porque eu vou ter gado, não me alegrarei porque eu vou ter campo, não vou me alegrar porque as coisas vão melhorar, eu vou me alegrar no Senhor. Se não tiver campo, se não tiver gado, se não tiver expectativa de futuro melhor nos próximos dias, eu vou me alegrar no Senhor. Eu preciso de Deus para ser feliz. Queridos, talvez esse seja o grande elemento que tem feito tantas pessoas viverem mal a vida cristã. É que elas não estão buscando no Senhor a sua alegria. Elas querem estar alegres se tiverem com emprego, elas se sentem alegres se receberem um aumento, elas se sentem alegres se tiver coisas. A nossa alegria está no Senhor. Se nós não tivermos nada disso, formos desprovidos de tudo isso, a nossa alegria precisa continuar sendo no Senhor. E ele finaliza dizendo que uma fé sadia descansa nas promessas do Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Deus que me salva, o Deus que me dá o livramento lá na frente, o Deus que muda a minha situação, o Deus que tem a saída que eu preciso. Quando? Não sei. De que forma? Não sei. Mas eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque no tempo certo Ele muda qualquer circunstância, Ele completa a sua obra. Isso é uma fé sadia. Fortaleça a sua fé com essa postura que Abacuque tinha. Não deixe ser influenciado por essas circunstâncias que nesse momento, hoje, de manhã, de tarde, de noite, nesse horário que você está ouvindo essa mensagem, estão cercando você, tentando roubar a sua alegria. Mantenha uma fé sadia, como Abacuque tinha, e certamente você terá melhores resultados na sua vida cristã. Que Deus te abençoe muito. Ficamos esperando você fazer uma visita aqui na Igreja Presbiteriana do Jordão Alto. Que Deus te abençoe muito e até a próxima reflexão do Alto.